Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui. Nós sabemos que é repetitivo, mas nós temos a obrigação de avisarmos, de alertarmos sobre a importância de mantermos os cuidados diante da situação, né, que a gente está passando com o coronavírus. E nós temos que continuar fazendo a nossa parte, que é higienizarmos as mãos com álcool, mantermos a máscara, mantermos uma distância segura, né? E evitarmos contato físico. Para harmonizar os nossos corações, para iniciar as atividades dessa noite, nós vamos convidar a nossa companheira Cláudia, né, para fazer uma prece. Boa noite. Vamos fechar nossos olhos e buscar sintonia com os planos mais altos, com os planos divinos, com Deus, nosso Pai. Agradecê-lo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, juntos agora, para mais uma reunião, para mais uma noite de aprendizado. Hoje, em especial, eu peço que unamos as nossas energias para o Mateus, que nessa encarnação eu trouxe como filho, que está iniciando hoje a caminhada dele como palestrante. Então, que possamos, né, pedir aos espíritos de luz que o intuam da melhor maneira possível. Ele se preparou, logicamente, mas que os mentores da casa, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, também mentora dessa casa, estejam todos aqui, e todos aqueles espíritos que amam o trabalho aqui realizado e que nos ajudam sempre a estar cada vez mais engajados nesse projeto, que é o de sermos melhores, nos tornarmos seres melhores. Então eu peço e agradeço a todos os espíritos, a todos os seres de luz, que tanto ajudam o planeta neste momento pelo qual nós passamos, de tantas incertezas, de tantas dificuldades, mas também de tanta fé, de tanta união entre as pessoas, e que cada vez mais nós, que já temos um pouco mais de conhecimento e luz, possamos estar com as nossas lâmpadas acesas para ajudarmos nossos irmãos. E a espiritualidade amiga, agradeço de todo o coração por estar aqui hoje, nesse momento tão importante na minha vida, do Mateus, do pai dele, que também aqui está, enfim, de todos nós. Que assim seja. Bom, gente, boa noite, né? Só lembrando que a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras de diversos conteúdos, inclusive essa palestra que vai ser feita hoje, tá? É só vocês acessarem lá para vocês conferirem. É um canal com todas as palestras do núcleo que estão sendo gravadas aqui, tá bom? Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. O assunto de hoje é relativo ao 9º capítulo, cujo título é A Luz Segue Sempre. Trata-se de uma passagem de Lucas, capítulo 24, versículo 11. E para falar sobre esse tema, né, A Luz Segue Sempre, é com muita alegria que convidamos agora o companheiro nosso, né, Mateus Moraes, que hoje está fazendo sua estreia como palestrante espírita. Mateus é um dos responsáveis pela evangelização e mocidade do núcleo. Seja bem-vindo, Mateus. Boa sorte. Boa noite a todos. Pessoal, primeiro eu queria agradecer as palavras de todos, né? Todo mundo dando aquele apoio. Realmente é a minha primeira vez, vou quebrar aqui o protocolo, né? Geralmente a gente não costuma dizer, mas
Realmente é a minha primeira vez, a gente acaba ficando um pouco trêmulo, o coração bate mais forte, né? Mas aqui, quando a Lília e o Naron me convidaram, eu me senti capaz de estar aqui, porque eu acredito que aqui realmente é uma família. O nome da casa, Nosso Lar, não é à toa. Eu me sinto aqui entre amigos, entre familiares, e isso nos dá força para trazer. E dito isso, para a gente poder estar começando, eu queria lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. É uma doutrina que vem para acalentar os nossos corações, para nos direcionar. Então, se em algum momento eu disser alguma coisa aqui que às vezes atingiu vocês de uma forma diferente, porque a doutrina ela também é provocativa para nos tirar do lugar. Às vezes ela nos faz pensar, refletir, querer mudar. Mas se passou disso, eu estou aberto para a gente poder conversar no final, vocês podem me procurar, porque nós estamos sempre crescendo e eu, como todos nós aqui, posso errar, posso, de alguma forma, sem querer, fazer algum comentário que às vezes a pessoa não entendeu ou eu não me direcionei bem. Tá bom? Então, eu estou aberto para isso, podem estar comentando comigo depois. E, realmente, então, vamos lá para a nossa palestra. O livro Vinha de Luz é um livro em que a gente, lá em casa, a gente usa para o Evangelho, né, o Evangelho no Lar. E eu tenho um irmão que ele comenta sempre, quase sempre depois de toda leitura, que Emmanuel é sempre muito pontual. As mensagens dele são muito diretas. E a gente lendo essa passagem aqui, de fato, a mensagem já chega para a gente. A mensagem que ele quer trazer, de fato, assim, a gente tem um entendimento. Mas é muito importante que a gente vá além. Porque é nesse ir além que, às vezes, a gente se inspira. Porque Emmanuel traz muitos exemplos para nós na leitura. E aí, para começar, eu decidi trazer o versículo por completo, que é o versículo que está lá em Lucas. Vamos achar também nos 4 evangelhos de Marcos, João, Lucas e Mateus também. Tá? Mas como Emmanuel usa o de Lucas, a gente vai se ater ele aqui. Ele é intitulado As Mulheres Visitam o Túmulo. Isso se segue, né, depois da crucificação de Jesus. E está no 24 primeiro. Na primeira madrugada da semana, foram ao sepulcro, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E sucedeu que, enquanto estavam perplexas a respeito disso, eis que se aproximaram delas 2 varões com túnicas que relampejavam. Ficando atemorizadas e inclinando as faces para a terra, eles disseram para elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas se levantou. Lembrai-vos do que vos falou, quando ainda estava na Galileia, dizendo: é necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens pecadores, ser crucificado e levantar-se no 3º dia. E se lembraram das palavras dele. Quando retornaram do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os restantes. Eram elas, Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais que estavam com elas. Diziam essas coisas aos apóstolos. Mas, diante deles, essas palavras pareceram como que tolice, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu para o sepulcro, e, inclinando-se para a frente, viu apenas as bandagens de linho, e foi para a própria casa, maravilhado com o que havia ocorrido. Esses versículos são muito importantes para o entendimento do texto. E o primeiro ponto que me chama a atenção é o levantar-se de Jesus, né, que a gente vai usar alguns termos de ressurreição, né, do ressurgir, do ressuscitar. Nós espíritas entendemos que ele volta como espírito, não é? Mas é mais uma prova que Jesus nos dá naquele momento aos apóstolos, né, que estavam junto dele, e as pessoas que já seguiam a sua palavra. E talvez uma das mais importantes,
porque dizia de toda a mensagem que ele trazia, que era da imortalidade do espírito, que era da imortalidade da alma. Como ele havia prometido, no terceiro dia, ele se levanta. Isso pode parecer para nós hoje que estudamos e temos tantas comprovações, algo pequeno. Mas para a época, vale tudo que ele viveu. Porque ele não só falava, ele viveu. Porque Jesus falava do reino de Deus que se formava nos corações e não nos templos de pedra. Jesus falava da justiça e da bondade de Deus. Ele falava da caridade, do perdão, da benevolência e da indulgência. E ele pregava o amor como o único caminho. E aí a gente pensa, se de fato ele não se levanta, né, se ele não comprova que estava vivo, que a vida além da vida continua, nada do que ele viveu teria peso. Porque a justiça de Deus se dá através desse processo. Se não há um porquê, se não há um futuro, poderá haver justiça na nossa vida? E a doutrina vem para consolidar mais tijolos. Mas essa passagem de Jesus é muito importante para aquele momento e até hoje, para nós que recebemos essa mensagem, não é? E aí ele vai dando sequência, que as mulheres que foram surpreendidas e receberam a mensagem. A gente vai perceber que nos evangelhos existem algumas distinções. Alguns colocam que era só Maria Madalena, alguns dizem que era duas, alguns dizem que eram mais. Mas a gente não vai se ater a esses detalhes, porque acho que isso é para um outro assunto. Mas nós vamos nos ater a essas mulheres como as mensageiras do Cristo, da mensagem, que nesse momento que levaram a mensagem aos apóstolos e aos demais. E aí, a gente pensa na nossa vida. Esses mensageiros estão no nosso cotidiano. Mensagens como, aqui Emmanuel vai dizer, gloriosas, como de Jesus, né? Quando ele se levanta, quando ele ressurge. Tantas passagens, e aí a gente vai lembrar dos seus missionários que estiveram na Terra e que até hoje nos inspiram. Chico, Divaldo, Gandhi, Madre Teresa e tantos outros que vivem anonimamente, mas que trazem essa mensagem para além das palavras em atos. Mas eu convido a vocês a fazer uma reflexão do tanto que chega a mensagem para a gente a todo o momento, através de todas as pessoas e de todas as formas. Nesse fato aqui, era uma mensagem de uma forma direta, gloriosa, mas quantas vezes no nosso dia a gente é surpreendido com pequenas mensagens, com pequenos exemplos, e se nós não estivermos atentos, passa por nós como se não fosse nada. Às vezes nós, no nosso ímpeto de orgulho, não nos abrimos para aquilo que chega. Porque a gente vai lembrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, que Deus se manifesta através da sua própria criação. As mensagens chegam através da natureza, dos nossos irmãos. E aí, gente, elas chegam, né, como trago aqui, voltam, estão reunidos 11, os apóstolos, e mais alguns, como é dito. Mas as mensagens não são creditadas, eles não creem. Acho que talvez por algum temor, ou acreditam que estavam em desvario, né, as mulheres emocionadas. Mas tem um que se levanta e vai verificar, de fato, o que aconteceu, e se levanta e vai até onde elas estavam, que é quem? Pedro. E Pedro é um personagem na Bíblia muito simbólico. Pedro, ele é um personagem, assim, para nós, extremamente importante, porque ele se aproxima muito de nós, na questão da emoção.
na questão dos seus medos também. Mas Pedro tinha muita boa vontade, muito esforço. A gente vai lembrar. Isso acontece pouco depois dele ter negado Cristo 3 vezes. E às vezes a gente fica condenando Pedro até hoje. Pouco tempo depois, ele já havia se levantado para ir atrás da mensagem do Mestre. Às vezes a gente pega os exemplos pequenos para poder justificar as nossas próprias faltas e nos esquecemos dos exemplos que eles têm. E aí, gente, eu quis saber um pouco mais sobre Pedro para poder, nessa busca, né, de estar preparando a palestra, e eu me deparei com um livro que se chama Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco. E esse livro, eu achei ele muito bacana. Ele parece muito com Boa Nova. Ele é um bastidor da vida de Jesus e dos apóstolos em si. Ele trabalha com as histórias do que aconteciam, porque a gente percebe aqui que o Evangelho ele foi muito bem ditado e escrito, mas em muitas passagens quem o escreveu não estava vivendo. A gente pode perceber nesse próprio. Então, às vezes fica confuso e tudo mais, mas a espiritualidade nos dá a oportunidade de conhecer e aprender com essas histórias. E lá, logo no primeiro capítulo, conta a história de como Pedro conhece Jesus. Pode ficar aqui por enquanto. E aí eu vou narrar um pouquinho para vocês, porque eu achei muito bacana. Conta que a Galileia, que foi a região onde Jesus, né, decide iniciar a Boa Nova, né, a trazer as suas mensagens, era uma região muito simples, mas muito bonita. Uma região assim com bons oceanos, a pesca era o sustento de muitas famílias, muitos viajantes passavam por lá. Era de um povo muito humilde, muito trabalhador, né, assim, com as suas questões também, tinha as suas sofrências, as suas vivências, mas um povo que se dava muito bem entre si, mas andavam muito desligado da questão tanto política, do poder da época, quanto espiritual. Eles andavam meio à margem, eles estavam mais interessados em subsistir, apesar de terem muita humildade. E aí a Amélia vai nos narrando, a leitura é muito bacana, que os dias que antecedem a chegada de Jesus, o tempo já estava mudado, as cores estavam diferentes, a vibração, os sons, algo já era um presságio. E aí chega a mensagem dias antes de que um novo profeta estava na região. Um novo profeta que prometia um reino novo para os que sofriam. Um reino que acolheria todas as pessoas que tinham as suas dores. Era um reino aberto para qualquer um que queria fazer parte dele, mas que não fazia parte desse plano, mas que estava ali para acolher. E as pessoas ficaram empolvorosas, ficaram animadas. Mas não foi a reação de Pedro e André. Pedro sempre foi muito cético, nos narra a Amélia. E ela diz que ele, no primeiro momento, ele fica até um pouco entristecido e com raiva, porque ele fala assim, nossa, é mais um desses falsos profetas que chegam aqui prometendo e levam o que as pessoas têm de bom, levam as esperanças, além de levar, muitas vezes, o que elas têm no material. Porque às vezes cobram, porque às vezes, né, corrompem essas pessoas. E ele fica um pouco chateado e não fica animado e decide que não vai participar. Mas a Amélia nos narra que na noite em questão, que antecede a exposição que Jesus faria, né, por assim dizer, ele é tocado e ele passa a noite bem inquieto. E dizem que com as luzes da manhã, de tanta inquietação, ele é tomado por uma vontade de conhecer na região do Cafarnaum. E ele vai. E durante o caminho, ele encontra as pessoas doentes, pessoas idosas,
pessoas que estavam sofrendo, e mais uma vez ele é tomado por aquela sensação de raiva, de desgosto, porque ele pensa, essas pessoas vão ser enganadas de novo. E por dentro ele pensa, nós estamos acostumados com o que vem fácil, essas promessas de que tudo vai se curar e tudo vai se fazer com um piscar de olhos. Mas ele decide e continua. E aí ele chega no monte, né, onde Jesus iria falar. E passado um tempo chega Jesus. E ninguém até então o conhecia. Mas que dizem que ao olhá-lo, todos já sabiam que era Jesus. E isso a gente comprova não só nessa passagem de Amélia Rodrigues, mas no livro Há 2000 Anos, Públio Lentulus narra em um dos momentos que ele conhece Jesus, que ele vai atrás de Jesus para procurar cura para a própria filha, e ele não conhece Jesus. E ele chega em uma praça e tem um homem sozinho, e ele já sabia que era Jesus pela energia que fluía daquele ser, porque era diferente de tudo que ele já tinha passado e conhecido. E assim foi com aquela multidão. E aí, Jesus, na sua exposição, né, ele traz um trecho que eu acho que Emmanuel deve ter combinado para poder escrever isso aqui. Parece muito. Essa fala de Jesus. A hora é esta, para a grande revolução pelo reino de Deus. Enquanto no mundo a criatura somente experimenta aflições, porque tudo a quanto se aferra é efêmero. São passageiros os prazeres, o poder, a fortuna, a saúde, o próprio corpo. Essa ilusão de gozo é a geradora dos sofrimentos. Em razão da transitoriedade dele e de como passam todas as coisas, por mais sejam aguardadas. Quando chegam e começam a ser fruídas, já se encontram em deperecimento de passagem, deixando memórias, frustrações, ansiedades novas, amarguras. O homem, prudente e sábio, que pensa no amanhã, reserva-se bens duradouros, que dele favorecem tranquilidade e repouso. Esses bens imorredouros são as ações de amor, que proporcionam paz, o esforço para domar as paixões inferiores, que oferece a felicidade. Eu vos convido a virdes comigo para a fundação da nova era, que se instalará nos corações, modificando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor. E aí, gente, quando eu li esse trecho da fala de Jesus, eu falei, gente, é o que Emmanuel está nos trazendo. Porque Emmanuel e Jesus, eles nos convidam a mudar a nossa referência de olhar para o mundo, para a nossa própria existência. Eles nos convidam a sair da ilusão que muitas vezes nós montamos da materialidade e esquecemos que somos espíritos imortais. Por isso, o foco daquela primeira passagem de Jesus provando a vida após a vida. Porque, se assim é, somos espíritos imortais. Mas muitas vezes nos tratamos e agimos como se essa fosse a única vida que a gente tem. Os nossos sentimentos e as nossas ações são moldadas, muitas vezes, por sentimentos ainda que não justificam e não seguem esse pensamento do espírito imortal. E é muito bacana, porque conta que Pedro, ao ouvir isso, ele fica encantado, porque ele percebe que não é uma proposta de que vai vir um Salvador. É um trabalho íntimo. Jesus propunha a fundação da nova era. Virdes comigo. Aqui é bem claro, quando ele fala do homem prudente, que tem esforço para domar as suas paixões inferiores, que oferece a felicidade, o amor, as ações no amor, né? É a ação, é a transformação. E aí a gente vai lembrar daquele trecho que a gente cita também de Emmanuel nos versículos,
que a gente se atentou naquele momento das mulheres que trazem a mensagem do Cristo. E nós temos essas mensagens todos os dias conosco. Hoje, ainda potencializadas com essa doutrina maravilhosa que o Cristo nos deixou. Essa mensagem do Cristo, no versículo do Reino de Deus, será que ele era só para as mulheres e para os 11 apóstolos e para quem estava naquele momento? Se nós estamos discutindo ela aqui hoje, ela também é para nós. A mensagem que chega para nós hoje, independente do tempo que ela foi dita, se nós estamos discutindo, se nós estamos buscando nela sabedoria, é para nós. A luz segue sempre. Essa luz do conhecimento, essa proposta do Cristo para nós, ela vem de muito tempo. E nós hoje, ainda com mais força, porque temos mais fontes para buscar de entendimento. Lembro que aqui, quando na evangelização, uma das evangelizadoras trouxe um óculos, e sendo para olhar a vida pelos olhos da alma, do espírito imortal, e o outro como se fosse pelos olhos puros e simples da matéria. Isso fixou muito na minha cabeça. E é assim que eu vejo hoje, para me recordar e para lembrar, o tanto que é importante nós estarmos com esse óculos do espírito imortal. Porque o óculos da matéria, ele exclui o óculos do espírito imortal. Mas o óculos do espírito imortal não exclui o óculos da matéria. Porque a gente entende também que por nós estarmos aqui, tudo tem um porquê. Jesus não estaria nos dando a oportunidade de estarmos encarnados à toa. Né? Tem um porquê. Mas qual é o meu foco? Qual é o valor que eu tenho dado para as minhas atitudes? E quando eu coloco esses olhos da imortalidade da alma, eu posso, de fato, compreender quando Jesus falava da justiça e bondade de Deus. Deus é sim bom, Deus é sim justo, porque eu entendo que eu sou imortal e que eu estou aqui para aprender. E que tudo o que eu vivo hoje, coisas boas e coisas que me impulsionam, e as dificuldades, são necessidades do meu espírito para a gente atingir de fato a paz e a felicidade. Eu entendo então, quando Jesus falou que o amor é o único caminho. Porque só o amor pode projetar em nós e nos lapidar. Só o amor pode fazer isso. E aí eu entendo quando ele fala da caridade, do perdão, porque eu também erro, e porque eu sei que nós estamos aqui para isso, para aprender. E aprender, muitas vezes, acaba acontecendo um erro. Então é um convite para nós podermos viver de fato o que nós tantos estudamos aqui. O que a gente tanto busca, né? Às vezes, o que me passa muito dessa leitura é Emmanuel nos chamando a atenção para a gente sair do reino da fala e trazer para a nossa vida. Já não basta mais falar do Cristo. Ele nos convida a viver. E aí, de fato, se faz a fé presente na nossa existência. Joana de Ângeles, ela vem tratar a fé como fidelidade. Eu acho esse termo muito bacana, porque fidelidade tem a ver com comprometimento. E aí, a gente está aqui, cada um ao seu modo, né? Mas nós estamos aqui, nós estamos nos propondo a entender um pouco mais sobre o Cristo, para colocar ele nas nossas vidas. Será que eu tenho sido fiel a essa proposta? E aí eu vou lembrar, gente, que quem está falando aqui é uma pessoa que está na mesma posição de aprendizado como vocês. Essa pergunta também vale muito para mim.
Mas às vezes a gente precisa se provocar. Será que eu tenho sido fiel ao que eu acredito? Ou eu tenho sido fiel realmente às coisas da matéria, que tem seu peso e seu valor, mas tem o seu valor. Quando a gente consegue alinhar as duas e entender essa imortalidade, a gente consegue realmente essa paz e essa felicidade que é nos trago. E para ilustrar um pouquinho essa nossa fala, eu não sei se vocês conhecem, mas vale muito a pena assistir. Tem um filme que chama Paulo, o Apóstolo do Cristo. Ele estava na plataforma da Netflix. Hoje eu procurei para poder assistir o trecho, mas realmente ele não está mais. Mas vocês encontram em outras plataformas para alugar também. E durante o período que ele estava preso, o líder dessa prisão que ele estava entendia que ele não tinha nenhum motivo para estar preso ali, mas ele não podia fazer nada porque ele estava recebendo ordens também. E ele conversava muito com Paulo, porque também sua filha estava adoecida, e ele busca Paulo para um entendimento, para uma tentativa de entender aquele Deus que Paulo trazia. Eles tinham conversas muito boas. E em um determinado momento, ele pergunta para Paulo sobre o reino de Deus. E Paulo faz a seguinte analogia, eu vou fazer com vocês aqui, eu achei muito interessante. Imaginem que a gente está aqui agora, em frente a um oceano gigantesco. A gente só vê água. A gente abaixa e pega um pouco de água com as duas mãos. Imediatamente, quando a gente levanta, essa água começa a cair. É natural, porque a gente não consegue segurar. Ela vai se esvaindo no meio dos dedos. Essa água representa a nossa vida aqui na Terra. E aí, Paulo vai nos dizer que muitas vezes, muitas mesmo, nós vivemos desesperadamente por essa água. E quanto mais a gente se desespera, mais ela cai mais rápido. Porque quanto mais se aperta, mais ela vai sair. Mas ele diz assim: só que o reino do qual eu falo e qual eu vivo, e qual os meus amigos, quem segue Jesus Cristo, já não vive mais por essa água. Vive por essa quantidade infindável de água. Quantas vezes nós estamos vivendo por aquele punhado de água que a gente levanta, quando a gente tem todo o oceano? Quantas vezes a gente está preso no nosso próprio orgulho, no próprio egoísmo, e não conseguimos olhar para o lado e enxergar o nosso irmão? E esse é o convite de Jesus para nós. Essa regeneração, essa reformulação das nossas potencialidades. Parece que é uma coisa assim muito incrível, mas é um passo de cada vez. Jesus entende isso. Ele sabe. Nós é que às vezes temos esse senso: ai meu Deus, então eu vou desesperar, eu preciso fazer. Não. Ele quer pequenos passos, mas passos firmes. E ele nos convida a ter uma fé raciocinada. A fé que tem base. É muito instrutiva essa passagem aqui do versículo final, porque Pedro, quando chega a mensagem, ele não acredita assim de pronto, não. O que ele faz? Ele levanta e vai até o sepulcro para confirmar. E Jesus espera o mesmo de nós. Ele não quer que a gente abrace a causa dele cegamente. Ele nos prova todo dia que o amor é o caminho. Quando é que a gente viu que a violência funcionou? O desamor, a desunião. E é como eu disse, são pequenos passos, é devagar, a gente é capaz. Ele nos disse: vós sois o sal da terra, vós sois deuses.
Ele sabia das nossas potencialidades. E Ele nos chama atenção para isso. Aí eu me recordo, não vou lembrar agora de qual livro, ou se foi uma palestra que eu vi, que Bezerra, uma vez conversando com outro espírito, que se encontrava, né, perdido, assim, e o espírito fala para ele assim, nossa, mas você, Bezerra, já tão evoluído, a gente não consegue alcançar você mais. Aí Bezerra fala com ele, seu meu irmão, acalma, você pode tanto quanto eu. A única diferença entre nós hoje é que eu já virei toda a minha vontade e meu esforço para o bem. E eu acho que essa é uma das mensagens que Emmanuel tem trago para nós. É essa condição que nós temos de fazer diferente, de renovar a cada dia, aos poucos. E aí, eu vou voltar para a gente estar finalizando também com o título, A Luz Segue Sempre. Isso aí não é uma pergunta, não é um questionamento. Isso é uma afirmação. A luz vai seguir sempre. Ela vai se fazer presente sempre. Mesmo quando nós estivermos nos sentindo no fundo do poço, naquele buraco mais fundo que a gente conseguir cavar. Jesus, Deus, os bons espíritos vão estar esperando somente uma brecha para poder entrar e transformar a nossa vida com a nossa ação, com o nosso querer, com a nossa boa vontade. A luz segue sempre. E ela vai seguir. E aí, a gente traz para um outro campo. Porque essa luz, para ela seguir, e ela de fato segue, ela também conta com bons amigos. E nós já temos condições de ser esses bons amigos. Todos nós. Todos nós. Lembra quando a gente falou que Deus se manifesta através da sua própria criação? Sejamos nós luzes nesse mundo. Sejamos nós luzes através da nossa vivência. Não só mais da nossa fala, mas através dos nossos exemplos. Vivamos com a consciência de que somos espíritos imortais. Trabalhemos os nossos vícios. E é trabalhar mesmo, não é sufocar. É ter paciência, é ter compreensão conosco mesmo, isso é muito importante. Passa por isso. E potencializar as nossas virtudes. Às vezes, a gente acha assim, mas eu não posso. Sou só um fósforo. Tem sóis. Realmente, a luz do sol, ela é mais potente que um fósforo. Mas imagine-se dentro de um casebre todo fechado que não entra a luz do sol. E você é o fósforo ali dentro, aceso. Você é a luz que ilumina aquele lugar. Então seja o fósforo, seja a faísca, seja a vela. E a gente seja candeia. A gente vai se iluminar mais a cada dia fazendo esse exercício e poder levar para mais pessoas. Mesmo que Emmanuel também vai nos lembrar que sejamos incompreendidos. Jesus sempre vai seguir. A mensagem dele foi atual, é atual e sempre vai ser. Porque Jesus trata do amor. Sentimento sublime e magnânimo. Não nos esqueçamos que Ele estará sempre conosco. E assim eu agradeço muito a oportunidade de ter trocado essas palavras com vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. Como eu disse, se alguém tiver algum questionamento e tudo mais, eu estou aberto para a gente poder conversar. E foi muito bom estar aqui, eu fiquei muito satisfeito. Obrigado, gente.